Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, com vocês mais uma vez, graças a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, né, mesmo remotamente, porém ainda se faz necessário, né, que utilizemos nossas aulas desta forma. Então, gente, nosso assunto é este aí, o de hoje, né? É este que está aí na tela de vocês, tá? Sintaxe de regência, regência verbal e regência nominal. Então, nós vamos aqui ler algumas definições e vamos partir para o estudo deste conteúdo e vamos passo a passo, porque é um assunto um tanto complexo, tá? Complexo que eu digo, gente, não de difícil, complexo porque ele tem muitas informações. Então, nós vamos aqui tratar dos principais casos, tá bom? E vamos aí, vamos começar melhor mostrando e explicando do que ficar falando aqui assim, né? Então, ó, a regência de sintaxe estuda as relações entre um nome ou um verbo e seus complementos. Há dois tipos de regência, a regência nominal e regência verbal. Nós vamos começar pela regência verbal, tá certo? Então, nós vamos entender aqui a relação, né, entre um nome ou um verbo e seus complementos. O que é isso, professor? Um nome pedindo complemento e um verbo também pedindo complemento, tá? Então, nós vamos ver aqui, começando pela regência verbal, tá certo? Então, em outras palavras ainda, né, sintaxe de regência é a parte da sintaxe que estuda a interdependência de termos. O que é isso? Aí com outras palavras, né? Por que, professor, o senhor está me dizendo isso com outras palavras? Porque você pode consultar na internet, você pode consultar na sua gramática, no seu livro, você vai encontrar algumas definições, logicamente, com o mesmo sentido, mas escritas de outra maneira. Esta interdependência é justamente esse pedido que falamos agora, né, de que determinado nome pede complemento e determinado verbo, eu falo pede, no caso do verbo pede complemento, mas vocês vão ver que ele não pede, ele manda, né? Porque quem manda na oração nós já sabemos que é o verbo. E aí nós temos o termo regente, né? E o termo regido. Nós vamos conhecer aí cada um deles, tá certo? Aquele bate-papo ali, ó, com o gênio e esse garotinho, o gênio da lâmpada mágica ali, o garotinho, nós vamos ampliar e depois vamos conversar sobre isso, tá certo? Então, a parte aí mais teórica, né, para podermos chegar aí a nossa conversa, ao nosso bate-papo. Ó, a essas relações de dependência entre as palavras e termos dos enunciados, chamamos regência, tá? O termo que exige a presença de outro chama-se regente ou subordinante. E os que completam a significação do termo chamam-se regidos ou subordinados. Então, aí é mais aquela parte técnica, né? Bem teórica, tá certo? Mas nós vamos ver aqui passo a passo. Vejam só, quando ele disse o termo, veja que ele fala o verbo ou nome, né? Então, o verbo que exige a presença de outra palavra, né? No caso, ele vai ser o regente. Então, no caso do verbo, nós vamos começar pela regência verbal. Veja, é só você imaginar um maestro aí, vocês conheçam, né? Ele é o regente, né? Então, o verbo manda na oração. Então, ele vai reger de que forma? Ele vai dizer lá qual o termo, né, que vai completar o sentido dele, tá certo? Se esse sentido virar com preposição ou não, aliás, o sentido não, se esse complemento vir com preposição ou não, tá certo? E a este termo que vai dar significado a este verbo, vai completar o sentido dele, eu vou chamar de regido ou de subordinado, né, tá certo? Então, é mais a parte teórica. Vamos aqui para a nossa realidade, assim, observar alguns exemplos, tá? Bom, eu tenho aí, né, quando o termo regente é um verbo,
ocorre a regência verbal. Então, você já sabe que o termo regente é o que vai, no caso do verbo, vai mandar, né? A gente escuta muito pedir, claro que ouvimos isso, porque quando somos mais jovens, é melhor dizer para uma pessoa mais jovem, né, para uma criança, que o verbo pede. E imagina chegar e dizer, olha, o termo regente, quando o termo regente é um verbo, ocorre regência verbal. Poxa, fica muito difícil para uma criança, né? Então, nós entendamos assim, o verbo, né? Ele manda, então ele vai mandar, olha, eu quero um complemento via preposição, eu quero um complemento via, aliás, não via preposição, ou seja, não utilizando preposição, tá? Então, quando ocorre essa relação entre verbo e seu complemento, é a regência verbal, tudo bem? Quando o termo regente é um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, ocorre a regência nominal, tá? Mas, como eu disse, iniciemos aqui pelo verbo. Então, os dizeres ali, ó, do gênio e o garotinho, né? Você tem o gênio ali dizendo, ó, você tem direito a 3 pedidos, jovem amo. Eu quero um professor de química, um de inglês e um de biologia, né? Então, analisando aqui ó, o verbo querer, né? Olha aqui, ó, eu quero um professor, né? Eu quero um professor de química, um de inglês e um de biologia. Ora, ele tem 3 períodos. Então, obviamente, essas 3 disciplinas aí são as 3 disciplinas que esse garotinho não está indo muito bem. Mas sigamos aqui, fazendo uma análise aqui, tá? Do verbo querer. Gente, há verbos que admitem mais de uma regência, tá? Então, nós vamos comparar as frases. Há verbos que vão admitir, logicamente, mais de um significado aí, ele traz para nós, de acordo com o complemento aí deste verbo, né? Então, ó, eu quero uma assinatura de TV a cabo. Olha só, quem é que não quer, né? Quem não gostaria, né, de ter uma assinatura de TV a cabo. Veja que esse quero, nessa primeira frase aí, ele foi empregado com o sentido de desejar, né? Ele deseja, a mesma coisa que você tivesse dito, ó, eu desejo uma assinatura de TV a cabo, não é verdade? Já a frase de baixo, a oração de baixo, eu quero a meus pais e irmãos. Observem vocês aí que essa segunda oração aí, né, ela está com o sentido de estimar, de querer bem, né? E com esse sentido aí, nós podemos analisar aqui o verbo, tá bom? Como assim, professor? Analisar o verbo. Olha, vamos passo a passo aqui. Eu vou voltar aqui para a primeira estrutura, tá? Para a primeira oração. Eu quero uma assinatura de TV a cabo, tá bom? Então, observem vocês que aqui o verbo querer pediu esta complementação de forma direta. O que quer dizer isso? Não há preposição. Olha o cursor aqui em cima, tá? Às vezes eu preciso olhar ao lado porque eu estou usando outra ferramenta que me auxilia aqui a visualizar a tela. Mas observe o cursor aqui, ó, está bem em cima de onde eu quero mostrar a vocês que entre o verbo e o que completa o sentido do verbo não há preposição, tá certo? Importante ter essa observação aí. Quando isso acontece, nós já sabemos que trata-se de verbo transitivo direto. O que é isso? Aquele verbo que pede complementação sem haver preposição entre ele e o seu complemento, não é verdade? E ao complemento desse verbo, nós vamos chamar de objeto direto, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é essa relação de regência verbal, tá certo? O que é isso? É o complemento que o verbo pede, tá? Essa relação entre complemento do verbo e o verbo é o que nós chamamos de regência verbal. Então, no caso aqui, ó, eu quero a meus pais e irmãos, observem vocês, vejam o mesmo verbo, querer, né? O verbo querer é o mesmo verbo, entretanto, admitindo aí mais de uma regência. Admitindo uma regência
onde aqui eu tenho um sentido que, digamos assim, de desejar, né, algo, e aqui um sentido de querer bem. Observem vocês aí que eu quero a meus pais e irmãos, vejam que esse eu quero, ele está se unindo aqui ao seu complemento, né, a meus pais e irmãos. Por que eu estou dizendo isso, complemento? Você não pode simplesmente dizer assim, ó, eu quero, né, eu quero o quê? Veja que pede complementação. E nesse caso aqui, neste caso, eu quero a meus pais e irmãos, veja que esse verbo querer, ele está aí com o sentido de estimar, né, de querer bem. Como ele tem aqui entre o verbo e a complementação a preposição aqui, nós dizemos que esse verbo é transitivo indireto e todo este complemento nós vamos chamar de objeto indireto, tá certo? Então, gente, na primeira frase, o verbo querer foi empregado com o sentido de desejar, não é? E nesse caso, é transitivo direto, como nós estamos vendo aqui, tá? Botando o cursor aqui em cima de novo. Já na segunda frase, significa estimar, querer bem, como eu coloquei aqui. E com esse sentido, é transitivo indireto, né? Verbo transitivo indireto, objeto indireto, tudo bem? Então, é importante a gente observar o seguinte, pessoal, a regência, né, é um dos aspectos aí da língua em que se evidenciam claramente as diferenças entre a norma padrão, né? Nós já conversamos sobre norma padrão em outros momentos, tá certo? E justamente essa diferença, lógico, com as variedades, né, não padrão, né? Então, nós temos a variedade da norma padrão e a variedade da norma não padrão, tá? Agora, vejam, mesmo entre os falantes, tá certo? Que habitualmente, regularmente usam a norma padrão, é muito comum acontecer, é muito comum haver diferenças no emprego da regência, tá? Em situação de uso da língua escrita e da língua oral. Nós já estudamos isso, né? Há uma diferença no momento em que eu falo, quando eu utilizo a minha língua portuguesa no momento da oralidade. Aqui mesmo eu estou falando bastante com vocês e pode ser que eu cometa, né, algum desvio, né, da norma padrão culta, né, a chamada norma padrão culta. Pode ser que eu cometa aqui uma variação que não está de acordo, né? Mas, voltando aqui, logicamente, né, estamos estudando um assunto em que determinadas situações, né, situações em que há necessidade de produzir textos, tá, que sigam a norma padrão formal, né? O que é a norma padrão formal? Aquela norma em que eu faço uso do que justamente o nosso regulamento pede, né? Quando eu digo nosso regulamento, entendam vocês, a nossa gramática da língua portuguesa, não é isso? Então, logicamente, nessa parte de produção textual de maneira escrita, né, recomenda-se para que não haja dúvidas aí, tá? Quanto à regência, quanto ao sentido que nós damos à nossa escrita, que nós possamos ali fazer uma pesquisa, gente, pegar um dicionário, tá? Especializado nessa área, pegar uma gramática também, então, sem nenhum problema, tá? Vamos aqui conhecer alguns verbos, né, gente? São muitos, como eu acabei de dizer para vocês, existe uma complexidade em torno disso, mas eu vou apresentar aqui alguns verbos para que entendamos o seu sentido, a maneira como ele é empregado no dia a dia, né? Ou pelo menos como deveria ser, seguindo a norma padrão culta aí, não é? Mas nós não usamos, às vezes, na oralidade, seguindo esta norma. Então, um verbo bastante usado, né, o verbo assistir, ele vai ter 4 situações aí, ó. O médico, né, vou colocar o cursor aqui em cima desse exemplo, ó. O médico assiste o paciente, tá? Perceba que aqui é um artigo, né? Eu tenho o verbo assistir, verbo transitivo direto, com o sentido de cuidar, não é isso? O médico, né, assiste o paciente, tá? No sentido de ver, vamos ver aqui no sentido de ver, ó. O garoto assiste a série na TV. Esse a é preposição, gente.
O verbo assistir aqui é um verbo transitivo indireto. Ah, professor, então quer dizer que no sentido de ver, assim, assistir, eu vou ter aí o verbo assistir como verbo transitivo indireto, pedindo complemento com preposição? Isso mesmo. O médico assiste o paciente, no sentido aí de cuidar, né? Verbo transitivo direto. Ah, então quando eu digo isso, eu estou fazendo a utilização do verbo assistir sem a exigência da preposição. O verbo não está mandando que ali tem, ó, não, o verbo manda. O verbo não está mandando que ali haja preposição. Isso mesmo, tá certo? Eu tenho também assistir no sentido de morar, né? Bom, assisto em Paris há 10 anos, ó. Eu moro, né? Eu moro em Paris há 10 anos. Veja que em também é uma preposição. O verbo assistir aqui é um verbo transitivo indireto, né? Então, pega esse raciocínio aí, né? Quando o verbo manda que seu complemento ali faça uso de uma preposição, eu digo que esse verbo é transitivo indireto, não é isso? E, logicamente, a complementação dele vai ser chamada de objeto indireto, tá? Tá ok, gente? Isso aí, está entendendo? Então, o que eu quero que vocês entendam é que determinados verbos, a exemplo do que eu estou dizendo, o verbo assistir aqui, ele vai ter aí mais de uma situação, né? Então, no sentido de competência, ó, assiste ao juiz julgar o caso. Preposição a mais o artigo definido o ali, não é? Substantivo masculino, então formou ao. Houve essa combinação, né, gente, de preposição com o artigo. Então, aqui nós temos também o verbo assistir como verbo transitivo e direto. Então, o que eu quero que vocês observem, gente, ninguém aqui vai estar aí decorando, né? Isso é uma coisa que é do dia a dia, da nossa fala. Então, quando falamos, né, tentemos aí fazer uso da forma correta, já que você passa a conhecer, né, esta forma, utilize-a. E, logicamente, em textos, você vai ter tempo para pesquisar a forma correta e produzir o seu texto, como eu já disse, de acordo com a norma padrão culta, tá certo? Da maneira formal. Então, gente, é isso, tá? Aqui, para que vocês compreendam, o verbo assistir apresenta aí estas 4 situações, tudo bem? Bom, você já se perguntou assim, chego em casa ou chegou a casa, ou chego a casa, né? Então, veja a relação aqui do verbo chegar mais seu complemento, né? O que acontece aqui, pessoal? Veja, o verbo chegar e aproveito também aqui, já tem o verbo ir, né? Vamos comentar também. Veja, há certos verbos, né? Que no uso popular, como já disse aqui, ocorrem com uma regência e no uso culto com outra. Nesse caso, a gramática propõe como correto apenas o uso culto, né, o formal. Então, o verbo chegar e o verbo ir são intransitivos. O que é isso, professor? Que não necessariamente ali a necessidade de você complementá-los. Como assim? Veja, se eu disser assim, ó, eu chego, né, você está conversando comigo, e aí, sei lá, você disse, chegou, você tem condição de chegar a tal lugar? Eu digo, eu chego, né? Você tem condição de ir até determinado lugar? Eu digo, eu vou, né? Agora, o que é que acontece, né? Eles são intransitivos, logicamente, exigem a preposição a quando indicam movimento, tá? Quando indicam lugar. Então, tem essa diferença aí, tá certo? Então, o uso popular diz assim, ó, eu cheguei em casa cedo, né? A gente fala muito isso. Então, popularmente, utilizamos aqui a preposição em, né? Dizendo que cheguei em casa cedo. Só que o uso culto, né, pede que usemos a preposição aqui, ó, a, né? Eu chego a casa cedo. Quem chega, chega a algum lugar, não é verdade? Então, esta observação aqui que eu trago para vocês, tá bom? Com relação ao verbo ir, o menino foi no jogo com o pai. Isso é popularmente dito.
também em sala, né, presencialmente, quando alguns estudantes pedem, professor, deixe-me ir no banheiro, eu vou no banheiro, né? Então, a norma culta, né, pede que você use ao, porque quem vai a algum lugar, tá certo? Então, como foi dito aqui em cima, né, chegar, o verbo chegar e o verbo ir são intransitivos e exigem a preposição a quando indica o movimento, indica o lugar. Então, se você vai a algum lugar, você vai a. Então, o menino foi ao jogo com o pai. Ó. O menino foi ao jogo com o pai. Ou seja, você vai ao banheiro. Quando voltarmos para nossas aulas presenciais, se Deus quiser, né, com a permissão de Deus, ainda em nosso colégio, quando você disser assim, professor, eu quero ir ao banheiro, né? Ótimo, tá certo? Então você não vai dizer mais, eu quero ir no banheiro. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí, tá certo? Bom, ainda aqui com regência verbal, como foi dito aí, né? Chegar a algum lugar ou chegar de algum lugar. Ó, ele chegou a Londres, ele chegou de Londres. Então, a observação aqui, gente, que está sendo feita, né? Embora usual, né? Em textos formais, é bom evitar a preposição em, tá certo? Ele chegou em Londres. No caso de chegar em casa, o uso da preposição em está aí consagrado, né? Esse uso, e é inevitável. Mas nós vimos aqui, tá certo, que quem vai, né, logicamente vai a algum lugar, e certamente quem chega também chega a algum lugar, certo? Entretanto, há esta situação, né, que o uso aí o uso consagrado, né, ou seja, já se usa tanto que termina ficando inevitável o uso da preposição em. Pessoal, existe um cidadão, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, Marcos Banho, né? Ele já comentou em uma de suas obras, tá certo, que poderá acontecer o declínio aí da preposição a, tá certo? Ele já cita isso em algumas de suas obras, né? Que está em declínio por conta justamente disso aí, o uso mais acentuado do em, né? Então, pode ser que lá na frente você está estudando agora essa situação aqui, ó, de quem chega a algum lugar e de tanto usar, né, a preposição em, chega um momento que vai ficar bem comum também essa situação de chegar em algum lugar. Veja, isso eu repito, né? Eu já disse aqui que mesmo entre os falantes, tá certo, que normalmente fazem uso aí da norma padrão, dificilmente alguém diz cheguei a casa, né? Você nem nós não falamos, né, com essa frequência, né, com esse uso, melhor dizendo, cheguei a casa. Por exemplo, cheguei a casa tarde ontem, né? Ou vou a casa e já volto, né? Tá, isso para se referir à própria casa. Então a gente raramente escuta desta maneira, tá certo? Que é a maneira recomendada aí pela gramática normativa, tá? Então, geralmente, né, os falantes empregam a preposição a nessas frases, não é isso? Apenas quando usam a língua escrita, né? A preposição a nessas frases apenas quando usam a língua escrita. Então, como eu disse, né, segundo o linguista aí, Marcos Panho, é isso mesmo, o nome dele é esse. O emprego da preposição a está em declínio, né? E esse fenômeno não se restringe à regência desses dois verbos apenas, tá certo? Então é só uma observação para a gente não se estender muito aqui na nossa aula. E vamos seguir aqui, tá certo? Ó, mais dois verbos aí para a gente finalizar aqui a regência verbal, né? Eu faço mais alguns comentários para a gente poder ir para a nominal, tá certo? Então,
Então, eu tenho o verbo esquecer e o verbo lembrar. É bem importante que nós façamos a seguinte observação. Veja, esses verbos esquecer e lembrar serão transitivos diretos, quando não são pronominais. Você já sabe que o verbo transitivo direto manda que seu complemento venha completar o seu sentido ali sem preposição, né? Então, o que quer dizer isso quando não são pronominais? Quando não vai ter a utilização de algum pronome com eles, certo? Então, eles serão verbos transitivos diretos. Então, observemos aqui o seguinte: esqueceu suas luvas, certo? Esqueceu suas luvas. Veja, esqueceu o quê? Suas luvas, né? Então, veja que o verbo esquecer aqui, ele não está mandando que seu complemento aqui, suas luvas, este complemento venha com a preposição aqui entre o verbo e o complemento, não é verdade? Ó, esqueci o livro sobre a mesa, tá? Esqueci o quê? Esqueci o livro sobre a mesa, tá? Eu estou dizendo assim, esqueci o quê? Para você ver que o verbo manda aí que se venha até ele um complemento, né? Você não pode chegar assim e dizer, ó, esqueci, certo? Esqueci o quê? Então, são aqui o verbo esquecer, ele está como, como é que eu poderia dizer? Verbo transitivo direto, né? Quando não pronominais. Então, vamos entender agora quando eu tenho esquecer-se. Esse se é um pronome. Lembrar-se. Esse se aqui é um pronome. Estão percebendo? Então, quando ele é pronominal, ou seja, quando o verbo vem com o pronome, ele pede preposição, né? Eu já estou dizendo pede, mas ele manda, né? Você já sabe que o verbo manda na oração. Esquecer-se de, lembrar-se de, tá certo? Então, aqui nesse caso, pronominal, quando eles vêm com pronome, estou botando a setinha aqui, o cursor em cima, pronome se, tá? Então, ele sendo pronominal, os verbos serão transitivos indiretos, tá? Por que transitivos indiretos, gente? Porque justamente ele vai mandar que seu complemento venha para, logicamente, completar o sentido dele, né, do verbo, com o auxílio da preposição aí, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, verbo pronominal, vocês estão vendo lá o pronome com o verbo, mais complemento regido pela preposição de, tá? E, logicamente, esse complemento eu vou chamar de objeto indireto. Então, vamos lá. Ó, lembrei-me do dia do seu aniversário, né? Ó, lembrei-me. Professor, esse do não era de. Você sabe que existe uma situação, né, que o de, quando ele faz a junção com o artigo aí, o, né, que é o dia, substantivo masculino, então, o dia. Então, houve aqui uma situação em que o e precisou ali, digamos assim, ceder para o artigo. Então, de, né, aqui, ó, esse de aqui, de, mais o artigo faz do, não é verdade? Então, nós temos aí o pronome aqui, ó, tá aqui, tá certo? Então, lembrei-me do dia do seu aniversário. Ó, esqueceram-se da menina e voltaram para apanhá-la, tá? Esqueceram-se da menina e voltaram para apanhá-la. Ó, esqueceram-se da, né? De mais a, o artigo determinante aí, menina é substantivo feminino, é verdade? Então, houve aí a necessidade do de ceder espaço e aí fica da, tá certo? Bom, então aqui é só para você ter esta compreensão que o verbo esquecer e o verbo lembrar, ele pode ser verbo transitivo direto ou pode ser verbo transitivo indireto, tá? Cada um deles, tá certo? E, logicamente, você acompanhou aqui a explicação de que, sendo pronominal, né? Com pronome, ele vai ser justamente verbo transitivo indireto, tá? Quando não vem, verbo transitivo direto. Então, gente, é isso, tá? Vamos seguir aqui mais uma explicação com o verbo esquecer, né? Transitivo direto, né?
Eu esqueci os documentos. Percebam vocês que o verbo esquecer aqui está mandando que seu complemento venha completar aqui o sentido dele sem preposição entre ele, né, que é o verbo, e o complemento. Você não pode chegar assim para uma pessoa e dizer, ó, eu esqueci. De imediato ela vai dizer, esqueceu o quê? Responda, né? Esqueceu o quê? Ora, no exemplo aqui, esqueci os documentos. Então, verbo transitivo direto, o seu complemento vai ser o objeto direto. Eles esqueceram a data do seu aniversário, né? Então, esqueceram o quê? A data do seu aniversário. Estão percebendo que, nesse caso aqui é transitivo direto, nesse caso também é transitivo direto. Agora vejam quando o esquecer vem com um pronome, na forma pronominal, em outras palavras, né? Ó, eu me, olha o pronome aqui, me, também, né? Eu me esqueci, né? Eu me esqueci dos documentos. Eles se esqueceram, eles se esqueceram da data do seu aniversário. Tudo bem? Então, é isso, gente. Pronominal, verbo transitivo e direto, tá bom? Por quê? Porque vai mandar que o complemento venha ali auxiliado pela preposição. Tudo bem? Bom, fechar aqui, tá? Ainda insistindo, né, com esse verbo esquecer, o verbo lembrar, né? Então, sem preposição, verbo transitivo direto. O rapaz esqueceu o seu boné. Verbo transitivo indireto, né, mas pronominal, ou seja, vai também pedir ali a preposição de. O rapaz esqueceu-se do seu boné. Você já sabe por que aqui é do, né? Mesmo ele falando aqui da preposição de, você já sabe o porquê que está assim, que foi dito antes, não é verdade? Então, aqui nós temos, nesta situação, verbo transitivo indireto. Tudo bem? Bom, agora, né, chegamos na sintaxe de regência, na parte nominal, tá certo? A parte nominal. Então, pessoal, alguns nomes, né? Veja, nominal, vou falar de nomes agora. Substantivos, adjetivos e advérbios também oferecem, como certos verbos, dificuldades, né, quanto à identificação da sua regência. Tá? Então, isso não é uma coisa fácil, eu falei lá no começo da aula, né? Assim, há uma complexidade, é uma coisa extensa. Então, você tem que fazer uso ali, em certos momentos, de uma gramática, de uma boa gramática, de um bom livro também didático, né? Hoje, eu sei que todo mundo vai à internet, faz pesquisa, mas tomemos cuidado, né? Porque nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, vamos lá. Veja, qual é essa dificuldade, né, de identificação de regência? É pelo fato desses nomes, né, admitirem mais de uma preposição que ligue o termo regente ao termo regido, né? Então, nós veremos aqui, tá certo, alguns nomes e suas regências mais comuns, tá? Então, a dificuldade é justamente essa. Há nomes que vão pedir aí, ora vão pedir uma preposição de um determinado tipo e ora vão pedir uma preposição, ou, aliás, outra preposição, né? Bom, então, eu trouxe aqui casos bem tranquilos, tá? Que poderiam ser, né, ditos no dia a dia. Aqui, por exemplo, o presidente, né? Um exemplo aqui, ó. O presidente mostrou-se desfavorável a nosso projeto. Vejam, eu tenho aqui um grupo de palavras: ó, acessível, adequado, apto, desfavorável, equivalente, insensível, obediente. Eu juntei estas palavras aí, gente, para dizer o seguinte, ó. Estas palavras, isso aí não sou eu quem diz, né, na realidade, tá? São os gramáticos. Então, eu fiz uma pesquisa e vi que estas palavras, elas pedem, né, sua complementação, né, agora, regência nominal, né, são nomes, via, né, a utilização da preposição, no caso aqui, a, tá certo? Então, o presidente mostrou-se desfavorável a nosso projeto, nosso projeto. E outro exemplo aqui, ó,
o presidente mostrou-se acessível a nosso projeto, certo? Então, você tem aí a situação da regência nominal, né, que vimos, definição, é quando o nome justamente pede ali, manda que venha completar o seu sentido, tá? Quando completa o sentido do nome, regência nominal, tá certo? Agora, qual é o diferencial aqui da regência nominal? Lógico, além de ser, né, além de serem nomes, né, que vão fazer, logicamente, a regência nominal, é que cuidado que o grupo de nomes aqui que eu separei, todos estes, né, vão pedir, logicamente, ou mandar que venha complementar o sentido dele com a preposição a. Se eu pegar, por exemplo, a palavra apto aqui, né, o estudante mostrou-se apto à prova, né, à realização da prova, tá certo? Então, é este cuidado que você vai ter que ter na utilização, tá certo? E, professor, como é que eu vou saber? Estudando, pesquisando. Essa aula aqui, gente, ela é bem resumida, né? Você depois aprofunda no seu livro didático, né? Que eu vou deixar as páginas aqui no final da aula, tá certo? Bom, a sintaxe de regência e ainda a regência nominal, né? Outro grupo aqui, ó, capaz, incapaz, digno, indigno, passível, esse grupinho aí com a palavrinha de, com a preposição de, tá certo? Então, ó, sou capaz de resolver rapidamente essa questão, tá? Sou capaz de resolver rapidamente essa questão. Sou digno de resolver rapidamente essa questão, né? Quem gosta do filme da Marvel, né? Lembra aí do Thor, né? Quando ele diz, né? Eu sou digno de resolver, né? Na história lá todo mundo sabe, quem assiste o porquê que ele é digno, né? Então veja que a palavra digno aqui pede, né? Todo esse complemento aqui, lógico, você dizendo assim, ó, sou digno, você vai dizer de que é, né? De resolver rapidamente essa questão. Então a palavra digno aqui tem a preposição, né? Manda que venha com a preposição de, e aí você complementa a frase, o complemento para o nome digno. Aí você está fazendo aí justamente a regência nominal, tá certo? Outro grupo aqui, né? Amoroso, incompatível, cruel, cuidadoso, descontente. Esse grupinho aqui, com a palavrinha com, né? Ele ficou descontente com o resultado do jogo. Ó, o time dele perdeu, né? Ele ficou descontente com o resultado do jogo, tá certo? Ele é amoroso com todas as pessoas. Estão entendendo aí, pessoal, porque chamamos aqui regência nominal, né? Aqui temos o nome, né? Nós vimos que temos aí o substantivo, né? O adjetivo, o advérbio, são nomes. E esses nomes pedindo uma complementação. E aí, observando aqui cada caso, nesse caso aqui com a preposição com, tá certo? Entendido, indeciso, lento, hábil, em. Meu amigo é entendido em informática. A gente fala muito de, né? Meu amigo é entendido de informática, né? Meu amigo é entendido em informática, né? Meu amigo é hábil em informática, tá certo? Tudo bem? Meu amigo é lento em corridas a longa distância, tá certo? Enfim, essa compreensão, esse estudo, né? Você vai observando formas que comumente não usamos no nosso dia a dia quando estamos falando, tá certo? Aqui tomemos o cuidado, no mínimo, aí quando formos escrever, produzir textos escritos. Então aqui, gente, fazendo um fechamento aqui, né? Regência nominal estuda as relações em que os nomes, ó, substantivos, adjetivos e advérbios, né? Então um Szinho aqui, mas tudo bem. Exigem complemento, justamente, ó, foi meio redundante, né? Para completar-lhes o sentido, né? Geralmente essa relação entre o nome e seus complementos
é estabelecida pela presença de preposição. Foi isso que nós vimos, né? Nós vimos a preposição de, a preposição a preposição com, a preposição em, tá certo? Então, outros exemplos aqui, ó. Joana é capaz de fazer qualquer coisa pela mãe. Ana sempre foi amorosa com os filhos. Carlos é entendido em informática. Começou, gente, a fechar aí um raciocínio, começou a compreender este assunto. É um assunto legal, né? Ele é complexo, como eu falei, porque ele tem aí uma variedade enorme, né, de preposições, vamos falar assim, para que possamos ver qual preposição cabe com determinado nome, tá certo? Bom, estamos próximos ao final aqui, tudo bem? Diferença entre regência verbal e regência nominal. Então, regência nominal, o termo regente é um nome. Professor, o que é isso? Eu não estou lembrado não, se eu falo lá no começo da aula. Lembra do maestro, regente, tá? Ele rege toda a estrutura ali. Então, quando é um nome, né, regência nominal. Quando é um nome que manda, que vem esse complemento, e você viu, acabou de ver agora em instantes, né, que esse nome, ele vai ter uma preposição, né, para ele, uma determinada preposição, tá certo? Então, um exemplo aqui, ó, os pobres têm... Gente, faltou um circunflexo aqui, né, porque é plural, vocês me desculpem aí na observância, eu acredito que no momento de pôr no slide aqui deve ter saído. Enfim, aqui é plural, tá? Os pobres têm necessidade de ajuda, né? Termo regente é um nome, né, necessidade, o termo regido aqui, uma preposição de ajuda. Regência verbal, o termo regente é um verbo, né? Um verbo mandando na oração. Então é isso. Os pobres necessitam de ajuda, né? Então, verbo transitivo indireto, tá? Porque veio a preposição aqui entre o verbo e o seu complemento, né? O seu termo regido, em outras palavras. O termo regente, né? Um verbo, ou seja, quem está pedindo ali, ou mandando que se venha ao complemento com a preposição. Então, aqui verbo transitivo indireto, tá? Bom, sim, eu nem ia falar sobre isso, né? Mas aconteceu aqui esse equívoco aqui, pessoal, que tem aqui, só rapidinho, né? Nós sabemos que na língua portuguesa, né, nós temos aí o plural, né, do verbo ter, ele é feito, né, com a utilização ali do circunflexo, né? Então, é isso, tá? Então, me desculpe mais uma vez ali pelo equívoco, mas aí eu faço aqui a correção desta forma. Tudo bem? Na próxima unidade, se Deus quiser, né, estamos terminando a segunda unidade, nós vamos estudar o verbo ter e o verbo vir. Nós vamos ver que eles são exceções, tá? A questão de utilização da acentuação do circunflexo, porque nós sabemos que na língua portuguesa, né, esse monossílabo, né, que é a palavra que só tem, que é a palavra que só tem uma sílaba, né? Quando você fala trem, né, trem, o meio de transporte, o veículo de transporte, veja que ele não possui o circunflexo, não é verdade? Mas por quê? Porque não colocamos na palavrinha aí, como eu falei, na palavra monossílabo terminada em, né? Quando ela é mais forte. Porém, o verbo ter, no plural, recebe. Eu já estou me estendendo até para outro assunto. Na verdade, isso ficará, se Deus quiser, para a terceira unidade. Então, me desculpem aqui pela falta aqui do acento circunflexo, tá certo? Bom, referências do nosso assunto de hoje, regência verbal e regência nominal, ou seja, a sintaxe de regência, não é? Foi lá, gente, do livro de vocês, Português, Conexão e Uso, do nono ano, da editora, né? Livro didático, né? Páginas, você tendo este livro, não sei se vocês têm, e, assim, quando eu digo tem, eu sei que no momento nós não temos devido ao contato, né? Estamos em isolamento social, não distanciamento social, né?
Estamos em isolamento social, mas estamos aqui próximos via webcam. Claro, o distanciamento é feito de maneira presencial, né? Quando há necessidade de manter a distância segura, já sabemos disso, né? Então aproveite e reforço, tá certo? Então, gente, página 284, 285, 286 e 287 no livro didático, tá? Quem tiver oportunidade, vai lá, aprofunda, dúvidas, pode entrar em contato comigo, tá certo? Com outro professor de vocês, com a outra professora de vocês, tá certo? Então é isso. Claro que há mais o que se debater, há mais o que se discutir, entretanto, uma aula resumo, tá? Então vejam quanto tempo tomamos para comentar um pouquinho, né? Bom, a dica de leitura de hoje, pessoal, não sei se vocês conhecem, né? É o livro aí de George Orwell, eu acho que a pronúncia é essa, né? A Revolução dos Bichos, ó, muito legal, tá certo? Deve ter aí nas redes sociais, vocês busquem essa leitura, estudem. E agora a nossa mensagem, né? Encerramento da nossa aula. Fé, força e foco, fiquemos com Deus. Peçamos a Deus proteção para nós e nossos familiares e que Deus nos proteja. Se cuidem, gente, tá certo? Higienizem as mãos, álcool em gel, lava as mãos com sabão, tá certo? O rosto direitinho, cuidado, gente, cuidado. E oremos a Deus pela misericórdia dele, que possamos voltar para a nossa sala de aula, que todos nós mesmos, de toda a humanidade, né, que Deus nos proteja e nos livre de todos os males, nos livre desse vírus que está por aí afora, e que nós façamos a nossa parte, né, permitida por Ele, né, que é fazer essa parte da higienização, tomarmos a vacina. Então é isso, gente. Forte abraço aqui do professor Marinaldo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.